Quando a gente fala em gestão ambiental, nós estamos falando de uma alternativa necessária do gerenciamento dos negócios, da economia, das empresas, enfim, da sociedade de maneira geral, tendo em vista o caos e a crise ambiental que nós vivemos nos tempos atuais. Para resolver esses problemas ambientais, nós temos que atuar em duas frentes. Uma frente de longo prazo, que nós diríamos uma frente de ações transformadoras, que o caminho vai muito mais pela educação e pela mudança de valores e atitudes com relação à relação da sociedade com o ambiente natural, e uma que é mais emergencial, que é uma questão de solucionar problemas que são causados pela atividade humana propriamente dita. E é aí que a gestão ambiental mais atua. Quando a gente fala em gestão ambiental, nós estamos falando quase que em atacar as consequências dos problemas ambientais que nós mesmos geramos para tentar minimizar os impactos desses problemas todos na sociedade e no mundo natural. Fazer uma gestão ambiental, no entanto, pensando no futuro, exige um pouco um trabalho de planejamento que é numa outra esfera, que escapa às vezes um pouco da gestão ambiental. Então, a gestão em si é emergencial e é necessária, e todas as empresas, políticas públicas, órgãos públicos de maneira geral, têm que estar pensando nisso. Mas ela não é suficiente para que nós possamos avançar com relação à relação mais harmônica entre ambiente e sociedade. A gestão ambiental está pensando um pouco mais em resolver problemas mais práticos. E a temática ambiental precisa, para além disso, um planejamento de longo prazo. É também previsto na gestão ambiental, mas é algo que vai além dela, né? Quando a gente fala em se manter competitivo no mercado, a gente está usando uma lógica de uma economia antiga, né? Acho que é aí que está o cerne da questão, né? Se a gente pensar que desenvolvimento é sempre sinônimo de crescimento, nós vamos entender que a economia só estará boa se houver o crescimento dos números da produção, do consumo, essa economia clássica que nós conhecemos. Então, dá para imaginar uma sociedade competitiva pensando numa lógica diferente, uma economia que respeite os ciclos de recuperação dos recursos naturais que são usados pela própria economia. Nós chamamos isso, inclusive, de economia ecológica. É uma economia que incorpora os princípios dos sistemas, dos sistemas naturais para gerar benefícios à sociedade, gerar atividade produtiva, gerar, enfim, postos de trabalho, sem necessariamente ser ter um paradigma de crescimento. É conceituar, né, que o desenvolvimento pode se dar numa economia que é vigorosa, competitiva, mas que pense em incluir, né, a ciclagem dos recursos naturais que sustenta essa própria economia. É aí que nós falamos de uma economia para a sustentabilidade. Então, manter competitivo na lógica antiga vai a médio e longo prazo nos deixar quase nada competitivos, porque nós vamos esgotar os recursos naturais. Houve um tempo que havia um embate, o pessoal acreditava que a questão ambiental era justamente um empecilho para o crescimento econômico, para o crescimento da lógica anterior de prosperidade dos países. E hoje nós temos que pensar ao contrário. A preocupação com a sustentabilidade ambiental é uma oportunidade de rever negócios, de rever procedimentos, enfim, de rever toda a economia que nós temos hoje. Acho que as empresas, com relação à questão da sustentabilidade, elas podem ter 3 níveis de consciência, né? O primeiro é esse. Bom, eu não posso ser multado, porque isso dá um prejuízo. Então, o primeiro grau de consciência nem é exatamente uma consciência de participação da empresa numa responsabilidade social e ambiental. Ela simplesmente cumpre a lei. Cumprir a lei já é bastante coisa, porque algumas empresas nem isso fazem, né? Desrespeitam sistematicamente as normas e as leis e provocam impactos ambientais. Um segundo nível de esclarecimento da empresa é quando ela incorpora a sua responsabilidade e aí além de cumprir a lei, ela faz algumas ações, colabora com organizações não governamentais, com ações públicas, enfim, incorpora para si uma responsabilidade social e ambiental e executa projetos pontuais de apoio, de parceria. E um terceiro estágio, que acho que é aí que nós vamos atingir a economia sustentável, é quando a empresa percebe que o seu próprio negócio pode ser sustentável. E aí ela incorpora como um valor da empresa. Quer dizer, mais do que só colaborar, ela funciona, né, com a sua cadeia produtiva toda de fornecedores, de clientes, trabalha numa lógica diferente. Aí ela transforma aquilo em oportunidade, aquilo que eu estava falando anteriormente, né? O turismo, ele tem uma oportunidade na mão, porque o turismo convencional, como todas as indústrias na lógica convencional da economia, também vem gerando no Brasil e no mundo um grande impacto social e um grande impacto ambiental. Talvez assim, da área de serviços é a indústria que mais impacta os locais.
porque transforma numa lógica de crescimento, transforma culturas, transforma as populações, transforma os ambientes naturais. No entanto, quando se discute a possibilidade de um turismo sustentável, a gente está exatamente vendo que o turismo é um dos segmentos que melhor pode aproveitar a lógica da sustentabilidade, porque ao preservar paisagens, preservar culturas, enfim, tratar de maneira diferente a relação, né, do visitante com o local visitado, nós teríamos uma oportunidade de aí sim transformar o próprio turismo numa atividade educativa que aos poucos vai contribuir para a mudança de valores e incorporar a lógica da sustentabilidade dentro de uma cadeia produtiva. O turismo tem que, de alguma forma, né, beneficiar as populações locais, respeitar a preservação ambiental, ao mesmo tempo que produz, né, e gera benefícios econômicos para as localidades. Se a gente conseguir que essas três questões estejam garantidas, nós teremos uma nova visão de fazer turismo. E para isso é preciso a participação das pessoas do lugar, é preciso que o turista seja educado. Não há possibilidade de fazer um turismo em qualquer lugar do mundo que não esteja preocupado em garantir a conservação mínima das tradições, das relações sociais, enfim, da forma de viver das pessoas que estão ali, porque ela é o atrativo turístico por si mesmo, né? Sem contar as paisagens naturais e produzidas pelo ser humano que também compõem o cenário onde essa cultura vigora, né? Existe todo um segmento, né, de pesquisa que é exatamente esse, tentar mensurar os impactos do turismo. É muito difícil porque são muitas variáveis diferentes, dependendo da localidade, do bioma que existe ali, da organização da sociedade, é difícil usar o mesmo indicador, né, de impacto ambiental do turismo, mas já existem metodologias muito bem estabelecidas que são executadas. Isso se ensina muito nos cursos de turismo hoje em dia, né? E as políticas públicas deveriam incorporar um monitoramento e uma avaliação permanente desses impactos para fazer o gerenciamento adequado da atividade, né? Praticamente não existe, quer dizer, as secretarias de turismo, o Ministério do Turismo, enfim, os órgãos públicos que deveriam estar, de alguma forma, monitorando essa atividade, pouco fazem, né? É muito difícil encontrar estatísticas confiáveis vinda dos órgãos públicos que gerenciam o turismo. Isso sai muito de trabalhos acadêmicos, estudos, às vezes de trabalho de conclusão de curso, trabalhos de mestrado, doutorado, que estão tentando, de alguma forma, né, ainda desorganizada, fazer a mensuração desses impactos. Só será possível uma sociedade sustentável incorporando essa dimensão nova, né, do gerenciamento das coisas coletivas, se as pessoas tiverem o desejo de fazer isso, se a sociedade entender o que significa ser sustentável, entender que não é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, faz parte da lógica de qualidade de vida de todos, você ter o respeito com a questão ambiental. A transposição de um modelo, de um paradigma antigo de destruição, né, de egoísmo com relação ao mundo natural para uma questão mais colaborativa, de união com o mundo natural, vai se dar a partir de uma mudança de comportamento individual. E isso só acontecerá através de um processo longo de educação. E a educação que transforma, a educação sempre é uma atividade revolucionária. E por isso que eu digo que o turismo, por pegar as pessoas em momentos em que elas estão em atividades lúdicas, prazerosas, quando ela está num momento de disponibilidade, seria o momento ideal para você fazer um trabalho de educação e no sentido do pró-ambiente. Se nós tivermos a pessoa ali com a gente, né, o condutor, né, o guia de turismo, ou mesmo o dono de uma pousada que recebe o hóspede, se ele tiver um interesse, né, e for um colaborador num trabalho educativo, ele pode ser um agente de criação de comportamentos pró-ambiente. E se nós vamos disseminando, né, essa ideia, aos poucos a sociedade como um todo poderá mudar suas atitudes e valores.